Muito bom dia, senhores e senhores deputados. Vamos então retomar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Temos nossa presença já ao Secretário de Estado das Infraestruturas, que agradeço a sua presença nesta comissão. Como sabem, esta audição surge na sequência do requerimento do PCP para a audição do Secretário de Estado sobre o processo de recuperação e ressarcimento das perdas decorrentes das intempéries ocorridas em dezembro de 2022 no sítio de Porto Alegre. Este requerimento foi aprovado na Comissão por unanimidade, salvo erro, acho que não estou a cometer nenhum, e, portanto, houve aqui essa decisão. Já foi há uns meses, é verdade, em julho, não foi possível haver audição anteriormente. Temos connosco o Secretário de Estado. Como sabem, a grelha da audição todos conhecem, o Secretário de Estado também já a conhece. Teria 10 minutos iniciais para uma intervenção, mas também abdica dessa intervenção, fará só a resposta foi a informação que me deu, fará a resposta às questões colocadas pelos parlamentares. E dou de imediato a palavra ao deputado João Dias, do PCP, porque o PCP é autor do requerimento, tem aqui esta prioridade inicial para colocar as questões. Tem 5 minutos para esta primeira ronda. Faz favor, deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente Afonso Oliveira, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, agradecer a disponibilidade e já agora cumprimentar também a equipa que o acompanha e agradecer a sua disponibilidade para aqui podermos esclarecer esta situação que tanto preocupa o Distrito de Porto Alegre e em particular 13 dos 15 concelhos que foram afetados há precisamente do ano. É curioso que estamos a fazer a audição precisamente no dia em que ocorreu as intempéries e de facto, fazendo um aniversário hoje, malfadado dia em que aconteceu um prejuízo tão grande naqueles concelhos, mas isto também nos leva a refletir. Passado um ano estamos aqui a discutir e mantém-se atual aquilo que foi as preocupações que nós apresentámos em junho. De facto, os prejuízos que ocorreram foram nas mais diversas áreas, nas áreas de atividades económicas, prejuízos individuais e pessoais, mas também naquilo que tem a ver com perdas dos municípios, quer edifícios que são proprietários as autarquias, quer também nas infraestruturas públicas, umas delas propriedade, ou melhor, responsabilidade sobre essas infraestruturas da parte das autarquias, outras da própria infraestruturas de Portugal. Os levantamentos foram feitos de uma forma que nós até consideramos que foi relativamente célere. Foram feitos os levantamentos, naturalmente que as autarquias tiveram também aqui um papel muito relevante para que esses levantamentos fossem de imediato concretizados. Agora, passado um ano, muito ainda está por fazer. Quando dizemos muito, nós estamos a falar de um distrito como é o Distrito de Porto Alegre, sujeito a dificuldades, nomeadamente do que tem a ver com um despovoamento bastante significativo, fragilidades económicas, sociais, confrontados com uma desigualdade territorial bastante significativa e, naturalmente, a ocorrência de uma intempérie como esta que ocorreu no dia 13 de dezembro de 2022 não era previsível para a Administração Central, mas também não era previsível para as autarquias, portanto, ninguém estava preparado para os custos, para os gastos que dali decorreram. E naturalmente que esse levantamento trouxe à luz do dia encargos muito significativos e é nesse sentido que o PCP aqui traz, desde logo, essa preocupação. A primeira é como é que um distrito, com todas estas contingências que eu já descrevi, podemos esperar um ano ou mais de um ano para repor uma situação que naturalmente lhe agrava toda a desigualdade territorial a que está sujeito. Depois, uma das preocupações tem a ver com a dificuldade que as autarquias com parques recursos, com parques orçamentos, possam fazer face a uma dimensão destas. No caso das infraestruturas que estamos a falar, são infraestruturas essencialmente rodoviárias, algumas delas em estradas municipais, é certo, mas em que só no final do mês de outubro foram feitos pagamentos em 60% da comparticipação do contrato-programa que foi assinado. Ora, isto significa que as autarquias, nós percebemos que deve haver uma boa gestão dos dinheiros públicos,
e se o Governo entende que são valores significativos, estamos a falar na ordem de 12 milhões de euros destas infraestruturas, imaginemos então o que é para estas autarquias ficar com 5 milhões de euros a seu encargo. É muito mais complexo e mais difícil, porque isto condiciona toda a sua atividade nos orçamentos municipais sucessivos e tem que fazer prioridades. Sr. Secretário de Estado, a verdade é que estas autarquias estão obrigadas a definir prioridades para poder corresponder aos tais 40% que o Governo não quis também suportar. Portanto, aqui está o exemplo das contas certas. São as contas certas para quem? Para as autarquias, certamente estas contas não estão nada certas. Ficaram agora com um encargo bastante significativo. E recordo, Sr. Secretário de Estado, que estas autarquias estão sujeitas tiveram perdas muito significativas. Olha, parques infantis, mobiliário exterior de jardins, até destruição de vias públicas, sinalética, enfim, todo um conjunto de encargos que elas têm que suportar, além de agora todos estes. Nós percebemos a utilização dos fundos comunitários, mas há uma coisa que eu gostaria de colocar aqui em cima da mesa ao Sr. Secretário de Estado. Entende Vossa Excelência que não poderia ter sido antecipadas estas ajudas, estes apoios? Ou seja, foi preciso esperar um ano para dar este apoio, ainda que reduzido de 60%. Por que razão é que a Administração Central não adiantou e depois fazia-se uma questão de tesouraria, Sr. Secretário de Estado? Acertava-se as contas quando tivesse acesso. Naturalmente, nós percebemos que deve ser feito a candidatura, tudo isso implica procedimentos, tudo isso tem demoras. Mas as populações estão a ser prejudicadas. Sr. Secretário de Estado, eu vou-lhe fazer uma pergunta muito simples. E se não houvesse, vou mesmo terminar, se não houvesse fundos comunitários, ou quando não tivermos fundos comunitários, não vamos apoiar estas populações nestas situações? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Secretário de Estado, para responder às questões colocadas, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, no que diz respeito às áreas e às infraestruturas que estão sob a minha responsabilidade, acaba por ser uma sorte a audição só ocorrer agora e não ter ocorrido em julho, porque agora podemos estar aqui com as estradas já reabertas. Deixe-me ir direto ao assunto e em particular, de facto, o Sr. Deputado João Dias questiona, e bem, sobre os apoios, se eles não poderiam ter sido antecipados, se não podiam ter sido pagos mais cedo aos municípios. Pronto, eu sobre isso, eu não quero estar a falar sobre matérias sobre as quais não tenho tutela nem responsabilidade, mas aquilo que eu lhe posso dizer é que houve um apoio significativo do Orçamento de Estado, ou seja, não estamos só a falar de fundos comunitários. Na resolução do Conselho de Ministros, que foi aprovada para definir os apoios a dar às diversas áreas e às diversas entidades em resultado das intempéries, que é a resolução do Conselho de Ministros 12B de 2023, está aqui previsto uma dotação de 91 milhões de euros do Orçamento de Estado para os municípios afetados em todo o país. No que diz respeito especificamente às infraestruturas e às infraestruturas sob responsabilidade do Estado Central, os danos provocados pelas intempéries de dezembro de 22 e janeiro de 2023 provocaram danos que foram estimados em cerca de 43 milhões de euros, dos quais 8 milhões dizem respeito a danos ocorridos na rede ferroviária e 35 milhões a danos na rede rodoviária, isto no país inteiro. Especificamente no Distrito de Porto Alegre, falamos de danos na rede rodoviária de cerca de 7 milhões de euros e mais perto de 1 milhão de euros de intervenções que foi necessário fazer na rede ferroviária. Em particular, e no Distrito de Porto Alegre, houve duas situações de danos em estradas que implicaram o corte total de estrada. Um deles foi a Estrada Nacional 243, na ligação entre Fronteira e Monforte, e o outro foi na Estrada Nacional 245, na ponte sobre o Rio Grande. Ambas tiveram que ser cortadas.
Em ambos os casos, a circulação está já reaberta. No primeiro caso, no caso da Nacional 243, está já reaberta de forma definitiva. No caso da Nacional 245, no caso da ponte, está reaberta com uma solução provisória. Indo especificamente a cada uma delas, no caso da Estrada Nacional 243, houve uma passagem hidráulica que foi destruída e que teve que ser reconstruída, e teve que ser reconstruído o talude, numa intervenção de cerca de 900 mil euros, que ficou concluído, todas as fases, e isto também ajuda a explicar porque é que as coisas demoram tempo, que é necessário fazer um levantamento dos danos ocorridos, é necessário fazer um projeto preliminar, que depois permita o lançamento de um concurso para concessão de construção, ou seja, nós fazemos isto de uma forma mais expedita, bem mais expedita do que seria que se fosse uma empreitada convencional. Portanto, o concurso é lançado em concessão de construção, apenas com um projeto preliminar e não já com o projeto de execução, senão demoraria muito mais tempo, e depois o empreiteiro, neste caso, teve um prazo de 120 dias para fazer a concessão e a construção daquilo que estava em causa, e o que foi realizado, e a estrada foi reposta no passado dia 31 de outubro. No caso da ponte sobre o Rio Grande, eu estou ali a controlar o tempo, depois quando chegar ao final eu depois continuo na intervenção seguinte. Nós estamos a falar da ponte medieval, que ainda hoje de manhã aparecia numa reportagem na RTP. A ponte foi simplesmente arrastada pelas águas. É uma ponte que aparentemente tem valor patrimonial e cuja recuperação é difícil e delicada, mas a conclusão que se chegou é que o mais adequado seria a construção de uma nova ponte para substituir a ponte que ficou destruída. A construção de uma nova ponte é cara e demorada, estima-se em cerca de 6 milhões de euros e um prazo de construção de aproximadamente 2 anos, e antes disso ainda tem que haver todas as fases de projeto. E, sendo esta solução cara e demorada, foi criada uma solução provisória com uma ponte galgável que está ao serviço e que, na verdade, já foi testada por intempéries e por grandes volumes de água no próprio dia em que estava previsto ela reabrir, e que tem permitido o tráfego por esta estrada. Eu ficava por aqui agora e continuo no seguinte. Muito obrigado. Sr. Secretário, muito obrigado pelo seu cuidado também em relação ao tempo, mas é importante que as respostas sejam dadas e, portanto, não iria interromper de imediato. Sr. Deputada Cláudia André, em nome do Grupo Parlamentar do PST, tenho então a palavra para 7 minutos para colocar as questões que entender, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Efetivamente, o Distrito de Porto Alegre viu a 13 de dezembro de 2022 uma intempérie arrastar boa parte das infraestruturas e das estruturas existentes, muitas delas municipais, outras também pertencentes ao Governo Central. Estes prejuízos e este património foi, dentro da medida do possível, reposto, e aquele que foi reposto com maior celeridade foi o graças aos municípios, que têm, de uma forma pronta, por vezes em prejuízo das populações e de outras ofertas que poderiam ter e de outros serviços que poderiam prestar às suas populações, porque estamos a falar de concelhos com parcos recursos, com parcas receitas, e uma vez mais, dada a redução da população, ainda as suas receitas são ainda mais parcas e, portanto, estamos a prejudicar, em última análise, todas as populações, todos os municípios daqueles concelhos, independentemente de terem sido afetados diretamente pelo prejuízo e pela destruição destas infraestruturas. Estes municípios, como todos, aliás, preocupados com a sua população, prontamente resolveram os problemas mais urgentes, mas, apesar de não receberem e não serem ressarcidos por todas as despesas que vão ter, ainda por cima, estas despesas não estão a ser ressarcidas na sua totalidade, conforme os contratos de programas já assinados. Nomeadamente, e por exemplo, o Concelho de Fronteira, onde os prejuízos foram superiores estimados em 1.400.000 euros, a Câmara recebeu, até pelo menos há alguns dias atrás, tinha recebido apenas 190.000 euros, quando ainda lhe faltam 664.000 euros para receber, pelo que consta
estão à espera de os receber em 2024, e a questão que surge logo aqui a primeira, não é? O facto de serem ressarcidos em 2024, o Sr. Secretário de Estado, quando é que estima, em que mês de 2024 é que estima que estas receitas possam ser ressarcidas a estes municípios? Outra questão tem a ver com a ligação Foros do Mocho, que é a ligação da ponte que penso que Vossa Excelência se estava a referir. As intempéries destruíram... Não se estava a referir à ligação de Foros do Mocho. O que é facto é que foi erguida uma ponte em Pontessor para fazer a ligação a esta aldeia, e também o que é facto é que foi erguida uma ponte por parte do Exército. Segundo o Sr. Presidente da Câmara, em comunicado à Comunicação Social, gasta na sua manutenção mensalmente cerca de 15 mil euros. Também, segundo o mesmo autarca, e sobre as mesmas declarações à imprensa, acredita que o problema vai ser resolvido, de uma nova ponte vai ser resolvido, porque o Conselho de Ministros de 12 de outubro assim já o deliberou. Este autarca também refere que tem tudo pronto para ser, portanto, só precisa é de assinar o contrato de programa e ter autorização para isso, porque, segundo o mesmo, tem tudo pronto no que diz respeito a concurso público, a procedimento, a projeto, falta apenas o Governo Central ser célere. Estas declarações não são de dezembro, por isso gostaria, Sr. Secretário de Estado, de perceber qual é a atualização deste facto e quando é que a povoação de Foros do Mocho fica efetivamente ligada, porque sabemos que tem sido elevado o prejuízo social e económico desta população e desta aldeia. Também gostaria de esclarecer outra questão, é que, segundo as declarações do Sr. Presidente da Câmara de Pontessor, diz que este contrato de programa para esta ponte será assinado com a APA. Portanto, se vai ser assinado com a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, pergunto se o financiamento está dependente da Agência Portuguesa do Ambiente, se sim, porquê? Estamos nós a falar de uma ponte. E, portanto, sendo uma infraestrutura, porque é que é a Agência Portuguesa do Ambiente que irá financiar, caso o Sr. Secretário de Estado o confirme, irá financiar a construção desta ponte? É tudo, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cláudio André. Se está atento então, para responder, faz favor. 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava para completar a informação que estava a dar na intervenção anterior sobre a ponte do Rio Grande. De facto, a construção de uma ponte nova demoraria 2 anos e custaria cerca de 6 milhões de euros. A estrutura que lá foi construída e que foi colocada ao serviço dia 19 de outubro, se eu não me engano, dia 19 de outubro, é uma ponte galgável, ou seja, ela tem duas limitações. Uma delas é que a faixa de rodagem é mais estreita do que o habitual e outra limitação é que, de facto, se houver um grande volume de água, a ponte não é destruída, a ponte resiste a isso, mas ela tem que ser encerrada temporariamente ao trânsito quando isso ocorre, o que já aconteceu. Mas é uma estrutura funcional, segura e, na verdade, ainda hoje de manhã, na reportagem da RTP, entrevistavam um senhor à beira dessa ponte e ele dizia que a estrada até está mais ou menos boa. Portanto, dito do ponto de vista de quem a utiliza, a solução, pelo menos até termos a solução definitiva, parece bastante razoável. Deixem-me só complementar, uma vez que tenho agora 7 minutos. Houve uma terceira situação que exigiu um corte de tráfego fora do distrito de Porto Alegre, foi a Nacional 222 no concelho de Sinfãs, em que houve um abatimento da plataforma da estrada, foi necessário reconstruir um talude e a própria estrada, e a circulação também foi reposta no passado dia 19 de outubro. Depois houve um conjunto aqui, já no distrito de Porto Alegre, novamente, na rede ferroviária, houve um conjunto de pequenos deslizamentos de taludes e desguarnecimentos de via, na linha do leste, quer na linha do leste, quer na linha da Beira Baixa, que foram repostos praticamente de imediato, com um custo de cerca de 500 mil euros. E, portanto, isto permite-me responder à senhora deputada. A ligação que se refere a Foz do Mocho é uma ligação municipal, portanto, é uma ligação sobre a qual
eu não tenho responsabilidade, a Infraestruturas de Portugal não tem responsabilidade. Eu, não tendo a tutela das autarquias locais, eu não sou capaz de lhe responder sobre a assinatura dos protocolos e os desembolsos. Não tenho essa informação. Isso seria um pouco estar a pôr a foice em seara alheia, mas tenho a certeza que os meus colegas de governo terão recebido os vossos requerimentos e estarão alerta para esta situação. O que é que... Sobre porque é que neste caso a assinatura do protocolo é com a APA, eu também não quero estar a dar informação errada, mas só posso especular porque a APA é responsável, porque é um atravessamento de um rio e a APA é responsável pelas estruturas hidrográficas no país e portanto, mas a resposta honesta é não sei. A resposta honesta aqui é não sei e como isto não é um assunto, mais uma vez, que seja daqueles que eu tenho a responsabilidade, também não quero estar a induzir em erro, nem a assumir responsabilidades em nome dos meus colegas que eu não tenho. Agora, eu, de facto, eu obviamente percebo que as populações e as autarquias locais, perante uma situação de intempérie como aquela que ocorreu, de destruição de infraestruturas, de destruição de equipamentos e de prejuízo para as populações. Obviamente, aquilo que as populações pretendem e precisam é que tudo seja reposto o mais rápido possível e, naturalmente, o Governo e o Estado Central assumem o seu papel a dar o apoio que é necessário e o apoio também que é possível dar. Porque... Se é verdade que os municípios têm parcos recursos para fazer face a essas situações, as pessoas muitas vezes assumem que o Estado Central e neste caso particular a Infraestruturas de Portugal e as infraestruturas têm recursos muito grandes. Também não é verdade. Os nossos recursos também são parcos e têm que ser distribuídos de forma adequada para responderem ao maior número de problemas que conseguimos. Não é? E este número já foi trazido a esta Comissão aqui mais vezes. Mas eu mencionei que os prejuízos das intempéries de dezembro e janeiro de dezembro de 22 e janeiro de 23 ascenderam a cerca de 43 milhões de euros no total, sendo 35 milhões de euros, focando-nos só na rodovia, 35 milhões de euros na rede rodoviária. 35 milhões de euros é um pouco mais de metade do orçamento anual que a IP tem para fazer manutenção e pequenos investimentos na rede rodoviária a nível nacional. E portanto, a IP também tem parcos recursos para fazer face a todas estas situações que existem no país todo. E portanto, mas nós damos resposta e damos resposta tão bem e tão rápido quanto conseguimos, e eu diria que conseguirmos ter, face ao nível de destruição que houve, nestes 3 casos que eu mencionei, pronto, e não mencionamos aqui as dezenas de pequenas situações que houve em estradas nacionais, de formações do pavimento, de sinalização, de reposição de barreiras, etc. São dezenas de situações, que eu nem sequer tinha aqui a listagem, mas dezenas de situações que ocorreram e que foram repostas no prazo de dias ou de semanas, de forma imediata, que as pessoas praticamente nem deram conta, não é? Portanto, aquelas que correm melhor são aquelas que nós nem damos conta, não é? Nós damos conta das situações que, de facto, temos dificuldade em resolver. Mas, face a estas 3 situações que exigiram uma intervenção já da ordem dos milhões de euros, ou das muitas centenas de milhares ou dos milhões de euros, que exigiram projeto, que exigiram contratação, nós sermos capazes de resolver estas situações no prazo de 9 meses, é óbvio que pode ser melhorado, mas eu diria que é uma resposta que, face à nossa capacidade, que foi uma resposta adequada que conseguimos dar a estas situações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões nesta primeira ronda. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, tem a palavra, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, e agradeço a palavra, a cumprimento do Sr. Secretário de Estado, às senhoras e senhores deputados. O exercício de deputado, de facto, não é um exercício local ou afeta ao distrito pelo qual somos eleitos, é um exercício nacional, mas às vezes aqueles que somos eleitos por um determinado distrito exige que possamos conhecer a realidade um bocadinho melhor. O distrito de Porto Alegre, há precisamente um ano atrás, foi afetado com um fenómeno de intempérie enorme,
Acho que aqueles que me conhecem sabem que gosto de fazer as coisas de forma justa e essa intempérie deve fazer-nos retirar conclusões em relação a inúmeras matérias, mas nomeadamente a conservação de tudo o que são as linhas de água, ribeiros, rios em Portugal, porque fenómenos como aquele que aconteceu podem voltar a acontecer e é preciso que o Estado, na sua competência, esteja atento a este tipo de fenómenos que cada vez mais, e de acordo com aquilo que foram algumas das conclusões da COP28, podem ser muito mais extremos nos próximos anos. O Sr. Secretário de Estado vem aqui responder única e exclusivamente por tudo aquilo que são as suas competências em matéria de infraestruturas e eu tive o cuidado de fazer uma análise não só para esta audição, mas também em relação àquilo que foi o passado e, de facto, em matéria de infraestruturas, exclusivamente aquilo que são as suas competências, o Distrito de Porto Alegre teve dois grandes problemas. Na Estrada Nacional 243, que liga Monforte à fronteira, onde, de facto, existe uma passagem hidráulica que foi totalmente destruída por esse fenómeno de alterações climáticas e, de facto, algumas das imagens que são claras, passaram em inúmeros jornais e a outra grande estrutura que foi danificada foi a ponte que liga Fronteira a Alter do Chão. Eu penso que há aqui um equívoco de pontos, com o respeito e com a amizade que tenho com a deputada Cláudia André. A ponte Foz do Mocho é outra ponte, é um caminho municipal dentro do concelho de Ponte Sor, mas que eu também já tentaria fazer uma análise e perceber também a celeridade, e eu espero que o Sr. Secretário de Estado também possa, dentro da equipa governativa, poder sensibilizar esta questão. Foram dois graves problemas que quase impossibilitaram o conceito de fronteira de estar ligado àquilo que é a sua realidade regional, impedindo muito daquilo que é a atividade agrícola daquele concelho de se poder fazer regularmente, mas de facto, se às vezes há coisas que não funcionam bem, e aqueles que me conhecem também sabem bem que não é o meu estilo, eu tenho que dar um elogio enormíssimo ao Sr. Secretário de Estado, porque eu estive no terreno, percebi a dimensão do problema e de facto era grandioso o que é que ali tinha acontecido, infelizmente, para o conceito de fronteira, para o conceito de Monforte, para o conceito de Alter do Chão, e passado um ano, ou menos de um ano, foi conseguido fazer-se o lançamento do concurso público, o projeto, e aquilo que foi uma catástrofe, em muito pouco espaço de tempo, para aquilo que, e durante a autarca, durante 10 anos, aquilo que aconteceu foi em menos de um ano a regularidade de trânsito e de tráfego daquelas estradas ficaram totalmente recuperadas. Eu acho que em matéria de ferrovia também penso que o investimento alocado a 1 milhão de euros também resolveu os problemas que afetaram o trânsito ferroviário no Distrito de Porto Alegre. Aproveito para dizer, Sr. Secretário de Estado, eu sei que fez um esforço enorme naquilo que foi a abertura da linha do leste, mas que o Distrito de Porto Alegre e que a audição se desviou para outras matérias, o Distrito de Porto Alegre é um daqueles distritos onde, em matéria de ferrovia, o Estado, o Governo, seja ele do Partido Socialista ou aquele que venha a ser eleito, deve continuar a fazer um esforço enorme na introdução da ferrovia na mobilidade naquele distrito, mas agradeço o esforço que fez na reabertura da linha do leste e na possibilidade de introduzir mais uma alternativa em relação ao trânsito de ferrovia na linha do leste. Falando aqui um bocadinho também daquilo que é a matéria de competências das autarquias locais, de facto os 15 concelhos do Alto Alentejo foram danificados, embora não seja competência do Sr. Secretário de Estado, mas o trabalho público que fiz de consulta, percebi que foram celebrados contratos de programa com 15 concelhos do Alto Alentejo. Falámos aqui em dois mais relevantes, ou um mais relevante, que foi o conceito de fronteira, onde o investimento elegível foi 1.426.000 euros de danos provocados pelas intempéries e, de facto, a taxa de financiamento foi de 60%, onde o contrato assinado entre o autarca e o autarca Presidente da Câmara, Rogério Silva, Presidente da Câmara de Fronteira, e o Governo, foi de 855 mil euros. Curiosamente, o conceito de Monforte, que não foi aqui falado, foi um dos conceitos que, a nível municipal, mais foi afetado, foram 2.785.000 euros de danos, e o contrato de programa que foi assinado entre a Câmara Municipal de Monforte
e o Governo foi de 1.671.000 euros, o que prefaz no Distrito de Porto Alegre um valor de investimento público fora daquilo que são os fundos comunitários, na ordem dos 7,3 milhões de euros de reparações em todo o Distrito. A situação de Foz do Mocho é uma situação que conheço bem, mas conhece muito melhor o meu colega deputado Eduardo Alves e, de facto, percebo que o facto de ser numa zona rural onde a atividade agrícola é intensa nessa zona. Tive também o privilégio e a obrigação de ter uma reunião com a Associação de Agricultores, que é beneficiária daquela zona, embora o Sr. Presidente da Câmara tenha introduzido e feito esforços do ponto de vista de recuperar a circulação, percebe-se que há aqui uma questão que é quando é que se pode retirar a ponte militar para podermos ter uma infraestrutura fixa naquela zona. O Conselho de Pontessor também celebrou um contrato de programa para regularizar muito daquilo que são os danos provocados pelas intempéries. No entanto, atendendo a que é uma passagem hídrica e a responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente nesta matéria, deve existir aqui a maior celeridade possível no sentido de repormos o trânsito, que já está reposto, no entanto com custos acrescidos para aquilo que é o orçamento municipal da Câmara Municipal de Pontessor. Em súmula, são questões que nunca deveriam ter acontecido, causaram prejuízos e danos àquilo que são os habitantes do Alto Alentejo. No entanto, penso que hoje, passado um ano, recuperamos mais de 90% daquilo que foram os prejuízos das intempéries de 13 de dezembro de 2022. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Sr. Secretário de Estado, para responder às questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado. Quer dizer, eu acho que, de facto, as questões específicas das infraestruturas que foram afetadas no Distrito de Porto Alegre, quer dizer, são aquelas que eu já mencionei, que o Sr. Deputado já mencionou, e num caso já com a solução definitiva resolvida, no outro caso com uma solução provisória em serviço, em operação, e estamos a fazer todos os trabalhos necessários para que a solução definitiva possa avançar o mais rápido possível, a contratar projetos, a desenvolver projeto, para que depois se possa lançar o concurso para a obra. Eu, tanto quanto sei, aquilo que está previsto é a construção de uma ponte nova e que a ponte medieval existente passe para o domínio do município, para depois ser promovida a sua recuperação e conversão num caminho rural. Julgo que é isso que estará previsto, pronto, atendendo também ao próprio valor patrimonial da ponte existente. Eu aproveitava aqui o facto do Sr. Deputado se ter desviado um bocadinho do tema e de haver aqui também outras perguntas que se desviam estritamente do tema desta audição e se desviam daquilo que é estritamente a minha responsabilidade neste Governo. Naturalmente, em relação aos temas que são aqui levantados da assinatura dos contratos de programa e do financiamento aos municípios e da celeridade nos pagamentos, eu naturalmente levo daqui a mensagem também e sensibilizarei os meus colegas de Governo para isso. Naturalmente todos temos interesse em que as vias e os outros equipamentos, sejam eles do Estado Central, sejam eles municipal, sejam repostos o mais rápido possível. Mas eu aproveitava aqui para mencionar, de facto, a linha do leste, que é uma infraestrutura muito importante, uma infraestrutura ferroviária. É a única infraestrutura ferroviária que atravessa o Distrito de Porto Alegre e que serve o Distrito de Porto Alegre, e que, de facto, o Sr. Deputado mencionou que houve um reforço do serviço que continua a ser muito fraco, não é? Estamos a falar de passar de um comboio por dia por sentido para 2 comboios por dia por sentido, mas que ainda assim foi um reforço de serviço e foi um serviço ferroviário que eu tive a oportunidade de usar há algumas semanas e de testemunhar que, contra as expectativas de muita gente, incluindo as minhas, esse serviço é de facto muito utilizado, e o comboio no seu... foi, no sentido do entroncamento para Badajoz, foi deixando passageiros ao longo de todo o percurso, no sentido inverso foi recebendo passageiros ao longo de todo o percurso, de forma a que o comboio saiu e regressou do entroncamento praticamente cheio, que foi algo que me agradou bastante ver e que, de facto, mostra
que o caminho tem que ser continuar a reforçar o serviço de passageiros, não só na linha do leste, mas também no país todo, que em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, quando nós oferecemos serviços, os passageiros aparecem, e também, não deixo de dizer que a importância da linha do leste, com a construção da nova linha entre Évora e Elvas, a importância da linha do leste vai ser reforçada, porque aí, não só do ponto de vista de mercadorias, mas também do ponto de vista do transporte passageiro, nós passamos a ter em Elvas ligações muito mais rápidas a Lisboa e, portanto, todo o Alto Alentejo que consiga ter uma deslocação rápida para Elvas, depois em Elvas passa a estar a cerca de 2 horas de Lisboa. Eu pegava também, não só naquilo que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro mencionou, mas também na intervenção do Sr. Deputado João Dias, e falando aqui também já com uma certa leveza de ser membro de um governo que está a chegar ao fim, ou seja, posso falar de coisas que já não vamos ter tempo de fazer, mas provavelmente será necessário repensar a forma como nós financiamos infraestruturas rodoviárias em Portugal, não só no equilíbrio que existe entre aquilo que é a responsabilidade do Estado Central e aquilo que é a responsabilidade dos municípios. Os municípios têm milhares de quilómetros de estradas a seu cargo. Em alguns casos, com obras de arte que são complexas e com exigência técnica que alguns municípios não têm capacidade para responder. Quando têm que fazer face a este tipo de eventos extremos, e que nós sabemos que serão cada vez mais frequentes, e aliás isso já se nota, não só por intuição, nós percebemos que este tipo de eventos extremos, quer precipitação, quer de seca, quer de vento, todo o tipo de eventos meteorológicos extremos, nós percebemos por intuição que eles já são mais frequentes e isso é visível nas estatísticas e nós sabemos a inevitabilidade de eles se tornarem mais frequentes e, portanto, sabemos a inevitabilidade de, com mais frequência, ocorrerem o tipo de danos a infraestruturas como aqueles que ocorreram há um ano. E, portanto, também aí, não só o Estado Central, mas também os municípios têm que ter e criar mecanismos para serem capazes de responder, ou seja, nós temos que preventivamente ser capazes de ter mecanismos para responder a estas situações quando elas ocorrem e não responder a elas apenas de forma reativa. Portanto, lá está, eu estando aqui nesta situação posso simplesmente enunciar esta ideia, mas acho que todos os partidos que aqui estão, estando a preparar-se para ir a eleições, podem também pegar no assunto e pensar em soluções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Partido Chega, tenho então a palavra para 6 minutos colocar as suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado e quem o acompanha. O Sr. Secretário de Estado hoje deu aqui mais uma novidade que eu desconhecia. Diz-me que foi uma sorte a audição ser hoje, porque se fosse em julho as coisas não estavam reparadas. Quer dizer, uma sorte. O mesmo Secretário de Estado que diz que há atraso é porque há obra, eu gostava de o ver dizer isso em Porto Alegre. Ao Sr. Secretário de Estado, certamente não seria tão bem recebido como foi aqui hoje por nós. Dizer às populações que um ano depois é uma sorte já estar alguma coisa feita, eu não sei se seria muito boa ideia ir lá dizer-lhes isso, não é? Ou dizer-lhes, olha, se estamos atrasados é porque estamos a fazer a obra. Explicar isso a um distrito do interior do país, onde, fruto de uma causa natural, naturalmente que o Governo não tem culpa das causas naturais existirem, é uma verdade, mas explicar a uma população que por si só já está no interior do país e com mais dificuldade de acesso ao litoral e a todas as infraestruturas que precisa, que vão estar condicionadas ainda mais no acesso, ou seja, ainda vão estar mais isoladas no interior do país, porque não têm condições para se deslocar, porque há estradas, e o Sr. Secretário de Estado conhece muito bem os acessos àquele distrito, há estradas que são a única forma das pessoas saírem dos concelhos onde estão. E o que é que faz o Governo? Empurra para os municípios não têm verba para pagar essas obras, e das duas uma, ou não fazem, ou os mais audazes fizeram, mas algumas delas ainda por pagar. E o que é que acontece? Mais uma vez, entramos naquela espiral
que é conhecida já de há muitos anos, que é o Estado, as autarquias, as juntas de freguesia, os piores pagadores deste país, com certeza que é. Se quiserem eu posso-vos... Vocês já foram autarcas e se calhar sentiram-se, mas eu dou-vos muitos casos em que isso acontece. Muitos casos em que isso acontece. Pronto. Eu já percebi que vocês ficaram irritados, mas têm que ouvir as verdades. Senhor Secretário de Estado, é ou não é um facto que o Governo, nestas situações, devia intervir mais rapidamente? É a questão que eu lhe deixo. Foi tudo feito o que estava ao vosso alcance para resolver os problemas desta população, para conseguir reparar os danos que houve na ferrovia, nas estradas, que são competência do seu Ministério, sim ou não? Depois pergunto-lhe também, quantos contactos teve de julho até esta data com a Sra. Ministra da Coesão Territorial, com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e com o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território? Porque é importante. Eu sei que, em alguns casos, a responsabilidade não é sua, não está na sua tutela, mas noutros é. Sr. Presidente, fica difícil. Pode continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado. Filipe Melo. Sei que tem voz suficiente para sobrepor a qualquer ruído que surja Eu na tenho sala. voz, o Sr. Secretário de Estado é que não consegue certamente perceber tudo o que eu tenho para dizer com este ruído Mas constante agradeço, e mas cruzado. agradeço. Srs. Deputados, vamos então ter algum cuidado, faz favor. Muito obrigado. E eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado quais foram os contactos que teve, e se foram regulares, com o Ministério da Coesão Territorial e com os secretários de Estado, que têm as pastas naturalmente correspondentes. Porque fazer uma empreitada, uma recuperação de toda uma zona, sem haver esta correlação entre ministérios, não me parece que seja a forma mais simples de o fazer. E de todos os dados que nós temos, a informação que nós temos, é que a cooperação entre ministérios, no que diz respeito a este problema no Distrito de Porto Alegre, foi quase nula ou muito pouca. E eu pergunto-lhe, é a segunda questão, foi ou não foi desta forma? Volto a dizer, a informação que nós temos dá-nos precisamente esta indicação. O Ministério das Infraestruturas esteve a trabalhar por um lado, o Ministério da Coesão Territorial esteve a trabalhar por outro, e a interligação entre os dois ministérios foi praticamente nula ou residual. Peço-lhe, por favor, que me confirme também esta informação. Por fim, pergunto-lhe também, teve conhecimento, certamente que sim, o que é que podia ter sido feito e que não foi feito, e aí já foge um bocadinho do âmbito do seu Ministério, mas é o seu Governo, e o Sr. Secretário de Estado responde também pelo seu Governo, em relação às famílias que ficaram sem casa. Porque há relatos de famílias, e a informação que nós temos é que rondará as 5 dezenas de famílias que ficaram desalojadas ou então com as suas habitações com poucas condições ou nenhumas condições de habitabilidade, inclusive relatos de 2 idosos em que diziam que tinham água até ao teto, literalmente até ao teto. Eu sei que isso não é competência sua, mas tem conhecimento dentro do seu Governo o que é que foi feito para conseguir ajudar estas famílias? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Sr. Secretário de Estado, para responder às questões colocadas pelo Partido Chega. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a expressão pode ter sido infeliz, ter dito que foi uma sorte ser agora, mas é verdade, se eu tivesse vindo aqui em julho, as obras não estavam ainda completas e eu estaria numa posição muito mais desconfortável, porque, obviamente, eu percebo que, para as populações, é importante que o problema esteja resolvido tão rápido quanto possível. Se for possível resolvê-lo em dias, ele deve-se resolver em dias. Se for possível resolver em semanas, ele deve-se resolver em semanas. Neste caso, e respondendo à sua pergunta se foi feito tudo o que estava ao nosso alcance, a resposta é sim. No caso,
Pensemos no caso da ponte da Nacional 245. Estamos a falar de um atravessamento de um rio, em que é necessário ter em conta a possibilidade de haver novas intempéries, de haver cheias. Teve que haver uma avaliação dos danos, teve que haver uma avaliação de alternativas sobre se era possível ou não reparar a ponte existente. Tendo chegado à conclusão que não era possível reparar a ponte existente, teve que se verificar se havia uma alternativa de uma nova ponte, quanto tempo é que demoraria a fazer a nova ponte. Chegando-se à conclusão que a nova ponte demorava demasiado tempo, teve que se pensar numa solução provisória. Teve que se fazer o projeto dessa solução provisória, incluindo acessibilidades, porque a ponte provisória não está no local exato onde estava a ponte que foi destruída. Portanto, foi necessário fazer o projeto da ponte provisória, aquilo não é exatamente uma ponte, mas do atravessamento provisório e das respectivas acessibilidades. Nesse projeto foi necessário também obter pareceres das autoridades do território e do ambiente, nomeadamente da CCDR e da Agência Portuguesa do Ambiente, que em particular exigiu que aquela ponte, que aquele atravessamento provisório fosse capaz de resistir à cheia dos 100 anos, à cheia que ocorre uma vez em cada 100 anos. Foi possível fazer isso tudo, foi possível contratar a obra e ter a obra completa no prazo de 9 meses. Portanto, neste caso aqui, isto demorou tempo, sim, demorou demasiado tempo para quem precisa daquela estrada para transitar todos os dias, demorou tempo suficiente para que um conhecido apresentador de televisão reclamasse a solução e várias vezes nas redes sociais, pronto, porque ele próprio também, imagino eu, que era utilizador daquela estrada e sentia a falta dela. Portanto, demorou 9 meses, é demasiado tempo para quem precisa de uma estrada. É verdade. Se 9 meses é demasiado tempo para que se consiga encontrar uma solução, projetar, conceber e construir um atravessamento de um rio, não é. E, portanto, neste caso aqui, não houve atraso, os prazos foram cumpridos, ninguém perdeu tempo nenhum à espera nem de autorizações de despesa, a IP esteve sempre a trabalhar, com os projetistas, com os empreiteiros, e a solução ficou concluída e aberta. É possível que, se nós agora fôssemos olhar para o cronograma, conseguíssemos aqui tirar um par de semanas, um mês eventualmente, mas eu tenho dificuldade quando me pergunta se foi feito tudo o que estava ao nosso alcance, se poderia, neste caso particular, se poderíamos ter sido capazes de intervir mais rapidamente. A única resposta que eu sou capaz de dar é sim, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Não, provavelmente não conseguimos intervir mais rapidamente ou de forma significativamente mais rápida. Porque é uma situação completamente distinta das outras obras, não é? As outras obras de que falo, em que eu digo que há atraso porque há obra, são investimentos de outra escala, são investimentos que estamos a fazer para melhoria de condições. Não estamos a falar da reposição de condições, mas podemos depois, noutro fórum, ter um debate mais alargado sobre isso, e acho que era também interessante ter um debate sobre porque é que as obras, nomeadamente da ferrovia, deste ciclo, porque é que elas atrasaram tanto, e há explicações para isso, e há umas boas, outras más, mas há certamente explicações para isso. Em relação aos contactos com os meus colegas de governo, posso lhe dizer que, por exemplo, com a Ministra da Coesão Territorial, eu falo com ela todas as semanas, várias vezes por semana, sobre os mais diversos assuntos. O contacto entre membros do Governo e com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, com o Secretaria de Estado das Autarquias Locais, é frequente e sobre os mais diversos assuntos. Muitas vezes, nos casos particulares que referiu, são os colegas da Coesão Territorial a alertar-me a mim para problemas que existem nas mais diversas regiões do país, muitas vezes eles próprios porque foram alertados pelos autarcas, noutras vezes sou eu a pedir a articulação com os autarcas. Neste caso particular, e quer dizer, eu acho que qualquer organização e o Governo enquanto organização funciona melhor se cada um estiver focado em resolver os seus problemas. O meu foco é resolver os problemas das infraestruturas que estão ao meu cargo. Se eu estou a desviar as minhas atenções, a preocupar-me, naturalmente, quando eu sou alertado para os problemas, alerto e sensibilizo os meus colegas para os problemas para os quais sou alertado. Mas o meu foco é em resolver os problemas que tenho entre mãos, e acho que
o Governo e qualquer organização ganha se as pessoas se focarem nos problemas que têm à sua responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos então agora uma segunda ronda. Como sabem, os termos da segunda ronda nesta Comissão de Economia, como cabe ao PSD iniciar, são 3 minutos cada grupo parlamentar e o Sr. Secretário de Estado responderá no final em conjunto. Poderá haver eventualmente uma terceira ronda, 2 minutos cada Sr. Deputado ou Sra. Deputada que queira inscrever. Não sei se haverá, penso que sim, já tem indicação que sim. Portanto, temos então a Sra. Deputada Cláudia André, 3 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Provavelmente não precisarei de tantos. Só mais 2 questões muito simples, porque penso que o Sr. Secretário de Estado não respondeu à minha primeira questão, que foi quando se prevê que os municípios sejam ressarcidos em 2024 da verba que ainda falta, que é significativa em muitos casos, como já referimos. Portanto, quando prevê, em que mês prevê, considera que antes das eleições será possível transferir esta verba, uma vez que o orçamento de 2024, além de aprovado, estará concluído em meados de janeiro. A outra questão, ou por assim dizer, esclarecimento, a estrutura que está e que fazia a ligação à população de Foros do Mocho não é do município, portanto é uma estrutura do Governo. Aliás, a própria informação que o Sr. Presidente da Câmara, o Hilário, fez publicar nos órgãos oficiais, diz: o município não é proprietário nem possui competências de gestão que lhe permita proceder diretamente à reparação e parte dos danos. Portanto, esta estrutura será do Governo, enfim, do Governo Central. Aliás, nem estava, pelo que também se pode ler neste comunicado, nem estava inventariada, daí se calhar a dificuldade também em proceder. A questão que eu tenho relativamente a este assunto, uma vez mais Foros do Mocho, porque é efetivamente uma população que está isolada e que está em grande prejuízo por esta falta de ligação, a questão que tenho, digo, está o contrato de programa já assinado com a Agência Portuguesa do Ambiente, uma vez que o Conselho de Ministros já o autorizou em outubro, já há tempo para ter sido assinado. Pergunto ao Sr. Secretário de Estado se já o foi ou não. Eu sei que não diz respeito às infraestruturas, mas, como dizia aqui alguém já, pertence ao Governo e este processo é um processo conjunto entre vários ministérios. Calculo que estejam todos informados uns dos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cláudia André. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Partido Socialista, faz favor. 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. A pergunta da deputada Cláudia André é pertinente no sentido operacional e acho que é justa que se faça. Aquilo que eu questionava ao Sr. Secretário de Estado, eventualmente falhando na primeira intervenção, tem a ver que a previsibilidade de lançamento de concurso público da ponte sobre a Estrada Nacional 243 que liga a fronteira à Alter do Chão, e já percebemos que a durabilidade da obra para uma empreitada daquela dimensão pode demorar 2 anos, e se visitarmos o terreno percebe-se bem a dimensão da obra e fundamentalmente perceber se já está completamente enquadrada a solução da localização exata onde é que a ponte vai começar e onde é que vai acabar, porque percebi nas visitas ao terreno que ainda existiam algumas incertezas em relação a esta questão. Fundamentalmente era esta questão. Reforçar também, não posso deixar de, aproveitando no tempo que tenho, reforçando também ao Sr. Secretário de Estado o pedido de perceber junto do Ministério da Coesão e também junto do Ministério do Ambiente a possibilidade de se ter certezas em relação a quando ficará resolvida a situação da ponte de Foros do Mocho, que penso que, não sendo da sua tutela, que sei que não é, poderá ser a única questão que complica a mobilidade no Alto Alentejo. Eu, como digo, se faltam 30 segundos para aquilo que são os 2 minutos, 3 minutos. Como digo, acho que continuo a referir esta questão. Se às vezes há coisas que correm menos bem dentro do meu distrito, esta foi uma daquelas que, do ponto de vista da resolução do problema, e eu aproveitei e agradeço aos serviços da Comissão, o valor e a dimensão da destruição em cada uma das passagens hidráulicas foi verdadeiramente grande. Não foram obras de pequena monta, não foram repavimentações, e o trabalho coordenado pelo Sr. Secretário de Estado
em relação à reposição e em facilitar a vida aos habitantes dos concelhos de Monforte e de Fronteira, sei que foi enorme e percebe-se claramente pela dimensão das imagens que aqui acabei de mostrar. Uma vez mais, agradeço a sua disponibilidade e que continuo a sonhar, à semelhança do meu colega José Carlos Barbosa, que o Distrito de Porto Alegre, com certeza, vai ter um plano onde a ferrovia esteja completamente incluída e de acordo com as ambições nacionais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. A palavra ao Governador do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu visitei estes prejuízos, estas obras que era necessário fazer 3 vezes. Foi logo 6 dias depois, no dia 19 de dezembro, e tive a oportunidade de visitar praticamente todos os concelhos afetados. Depois estive em junho, não estava nada feito. Aliás, eu também estou a ser injusto porque o que estava feito tinha sido, efetivamente, as autarquias que tinham avançado por sua conta e risco. E depois estive lá, faz precisamente 8 dias, faz hoje 8 dias que eu lá estive. O isolamento, apesar de, felizmente, já as obras foram ocorrer, algumas delas, é evidente que esta resposta da necessidade de podermos ter tido mecanismos mais céleres não ficou aqui respondido, nomeadamente antecipação de ajudas e mecanismos com recurso a apoios mais significativos, mas continuam a haver isolamentos. Eu recordo, no caso da Ribeira Grande, em Fronteira, a situação, neste momento, a ponte galgável já foi galgada, e no dia em que é galgada pela água, fica isolada aquelas. Depois, precisamente, e quando é galgada, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, quando ela é galgada, e não existe transitibilidade naquele sentido. Portanto, não é a solução que a população espera, e a solução é naturalmente a Ponte Nova. Mas depois também temos a Viz, na mesma Ribeira Grande, e ninguém falou disso. É uma estrada municipal, é certo, mas eu admiro e reconheço a sua seriedade, Sr. Secretário de Estado. Porque quando o PCP dizia, atenção, que a desclassificação de estradas nacionais para estradas municipais, estes encargos, é tudo muito bonito quando são transferidas. Mas depois, quando tem que fazer a manutenção e a reabilitação das obras de arte e toda... Aí é que depois vimos que as autarquias não têm a capacidade... Nós estamos a falar de estradas municipais que não têm 5 ou 6 quilómetros. São 15, 20, 30 quilómetros, 40 quilómetros. E neste caso, a Viz é uma destruição total. Figueira e Barros está impedida até de acessos adequados para serviços públicos, nomeadamente a Porto Alegre, a Monforte e tudo mais. E, portanto, nós estamos a falar de uma situação que há, de facto, agravou-se acesso àquela população. Não vamos a dizer que está tudo resolvido. Fica, para terminar, Sr. Presidente, a questão de fóruns do Mocho. Eu gostava que ficasse aqui esclarecido uma coisa da informação que tive há 8 dias quando lá estive. É verdade que a autarquia está a pagar 10 mil euros por mês de aluguer ao Exército pelaquela ponte? É que são 120 mil euros e a pergunta que eu faço é: onde é que estaria aquela ponte se não estivesse ali? Provavelmente num armazém. Portanto, a questão que colocamos aqui é que estas autarquias estão a ser sujeitas a encargos. Quando todas estas intempéries, todos os anos, os caminhos municipais é um drama para as autarquias. Agora ainda estão sujeitos a encargos muito maiores. E as populações é uma situação muito complicada. Campo Maior, eu sei que não é da sua responsabilidade, mas os privados sofreram prejuízos como nós identificámos. Eu estive lá nesse dia, segunda-feira, a ocorrência foi no dia 13, uma terça-feira. Eu estive na segunda-feira a seguir lá. E até hoje, o que se sabe, houve compromissos, mas não se passa de compromissos e temos a população sem apoios. Portanto, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância, quero lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, eu percebo que se cinja às suas responsabilidades, mas o senhor faz parte de um governo e há aqui questões que a gente tem que lhe colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. O Sr. Secretário de Estado tem então 9 minutos para responder às questões colocadas. E depois, Srs. Deputados, temos então intervenções de 2 minutos, se for o caso. Tenho só uma inscrição. Até ao final da intervenção do Sr. Secretário de Estado, dê uma indicação se querem ou não intervir. Faz favor. Vou intervir rápido, que é para não dar tempo de muitos se inscreverem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente
ao prazo para os pagamentos aos municípios e aos acessos de Foz de Mocho, de facto, eu não tenho comigo informação. Aquilo que eu posso comprometer-me é recolher informação junto dos meus colegas de governo e depois fazê-la chegar por escrito aos senhores deputados, porque de facto não tenho essa informação presente comigo. Eu vim munido da informação sobre as minhas áreas de responsabilidade. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro e o Sr. Deputado João Dias também perguntou sobre a solução definitiva para o atravessamento do Rio Grande na Estrada Nacional 245. Pronto, de facto, como o deputado Ricardo Pinheiro dizia aqui à parte, a ponte é galgável. Pronto, nós temos consciência, e eu comecei por dizer isso, que aquela não é uma solução definitiva, não é? Portanto, enquanto há... Durante o período em que o caudal do rio sobe demasiado, a ponte fica intransitável, mas quando o caudal do rio volta a descer, a ponte volta a ser transitável. Ou seja, a ponte ela não está lá só até ao dia em que há uma cheia. Há a cheia, a ponte fica temporariamente intransitável e volta a deixar de o estar. Portanto, isto na prática significa que num ano há talvez 1 ou 2 dias em que ela pode estar intransitável. Pronto. Seja como for, a IP está a ultimar a preparação do lançamento do concurso em Conceição Construção para a nova ponte, ou seja, as peças do concurso estão praticamente finalizadas e portanto, se tudo correr bem, no início de 2024, primeiro trimestre ou segundo trimestre de 2024, será possível lançar o concurso em Conceição Construção para a nova ponte. Portanto, esse processo também não está parado e não vamos ficar anos à espera que se lance o concurso para a construção da nova ponte. Isto significa que já temos uma solução estabilizada para a localização e para a configuração da nova ponte. Eu comentava apenas... esta parte final da intervenção do Sr. Deputado João Dias. De facto, eu referi que há aqui desequilíbrios entre o financiamento, há desequilíbrios internos na forma como nós financiamos a rede rodoviária, até em relação às estradas que têm portagem, não têm portagem, e pronto, todas essas questões, e há também desequilíbrios entre o Estado Central e os municípios. Agora, eu não vou ao ponto de dizer que o Estado Central devia ser responsável por todas as estradas e caminhos municipais, não é? Isso também não faz sentido nenhum. O Estado Central deve ser responsável pela rede rodoviária que tem relevância nacional. E depois deve haver outros níveis de administração que são responsáveis pelos diferentes níveis de âmbito territorial das redes de transportes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tenho então um pedido de intervenção do Sr. Deputado Jorge Mendes e do Sr. Deputado João Dias. E o Sr. Deputado António Topa Gomes, que não tinha dado indicação, quase que ficava de fora. Muito bem. Então faremos assim, Sr. Deputado Jorge Mendes, depois o Sr. Deputado João Dias, depois o Sr. Deputado António Topa Gomes. É assim? E o Deputado José Pedro Ferreira. Estavam todos distraídos. Como viu, esta democracia alargada, este comportamento muito magnânimo. Muito bem. Então faremos a intervenção do Sr. Deputado Jorge Mendes, depois do Sr. Deputado José Pedro Ferreira, do Sr. Deputado João Dias, do Sr. Deputado António Topa Gomes. O Sr. Deputado Jorge Mendes tem 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, mais colegas. O Sr. Secretário de Estado lançou há pouco um repto às várias forças políticas para procurarem, pensarem, refletirem e procurarem soluções para a requalificação, manutenção da rede viária que está adstrita aos municípios. Eu fui Presidente de Câmara de um município pequeno, com 98 km², que tem mais de 1000 km de estradas, estradinhas, becos, caminhos rurais, caminhos florestais e afins. E, portanto, que necessitam de pavimentações a miúdo. Muitos deles estavam em calçada à portuguesa, outros em cubo, e claro que a maior parte das populações, o que mais pede aos Presidentes de Junta e aos Presidentes de Câmara a seguir é que coloquem bituminoso, porque é mais suave para a circulação das viaturas. Claro que isso depois tem, sobretudo em zonas mais úmidas, tem problemas, digamos que, jusante, mais complicados depois de resolver, sobretudo em termos de manutenção das vias. Mas os municípios, em tempo, e eu fui um dos proponentes dessa iniciativa, apresentaram ao Governo, já ao Governo do Dr. Passos Coelho e ao atual Governo, no primeiro Governo do Partido Socialista, uma proposta para, em conjunto, o Governo
e municípios concretizarem um grande empréstimo junto ao Banco do BEI, exatamente para realizarem de forma calendarizada e programada a manutenção da rede viária, que é municipal, mas alguma que foi nacional, e como sabe, passou há 20 anos algumas dessas estradas para o domínio municipal. E que hoje carecem de um grande investimento de manutenção, porque são estradas com uma faixa de rodagem de 6 metros, de 10 km, 20 km. Poucos são os municípios que têm capacidade financeira para abarcar uma empreitada de uma obra dessas na sua totalidade. O que se faz 5 km este ano, 5 km para o ano, mas aquilo chega a uma altura em que a ruptura é total. E, portanto, a intenção foi boa, foi bem acolhida, mas nunca passámos das intenções aos atos. Eu espero que o futuro Governo, juntamente com os municípios, cheguem a uma solução nessa matéria. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Mendes, muito obrigado. Sr. Deputado José Pedro Ferreira, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, permita-me que volte a abordar aqui uma questão relativa ao Distrito de Castelo Branco, nomeadamente à Estrada Nacional 238. Será certamente a última oportunidade que terei de lhe colocar esta questão, mas da última vez que falámos sobre este assunto, eu deixei aqui a pretensão por parte dos municípios envolvidos e da população que uma parte do trajeto e do projeto atualmente existente pudesse vir a ser concretizado no formato em que está acordado com o IP e que uma segunda parte desse projeto pudesse ser revisto por parte da IP e por parte do Governo, uma vez que não corresponde, na forma como está previsto, àquilo que são as pretensões dos autarcas e das populações relativamente às necessidades de segurança em termos de circulação da N238. E, portanto, gostaria de voltar a colocar esta questão ao Sr. Secretário de Estado, porque, caso contrário, me parece que poderemos correr o risco de gastar dinheiro público na execução de uma obra que, na realidade, ficará aquém daquilo que são as necessidades das populações. E daí que, gerindo bem a coisa pública, poderá aqui haver a oportunidade de podermos refletir sobre a segunda parte deste projeto, avançando com a primeira parte em termos da sua execução nos modos que estão previstos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, acho que agora mordi a língua ao admitir e ter uma apreciação positiva relativamente à sua seriedade. Não estou a dizer que não é sério, estou a dizer apenas que não foi isso que eu disse relativamente à responsabilidade das autarquias. Aquilo que quero dizer é que tem havido uma desclassificação de estradas nacionais para estradas municipais, ao ponto de uma estrada nacional ficar com partes municipais, partes nacionais, e em que depois há diferenças de asfaltamentos, há diferenças de manutenção, enfim, chegamos a esse ponto. Se os municípios não aceitarem isto, cria estas desigualdades. Bem, mas a verdade é que o Sr. Secretário de Estado certamente conhece a situação da VIS. A ponto de uma infraestrutura com uma dimensão daquelas, felizmente, em termos de estrutura, não sofreu danos e suportou, mas o acesso ficou completamente destruído, nomeadamente os taludes de acesso ficou completamente destruído, é impossível. O tabuleiro central manteve-se, preservou-se, e agora estamos a falar perto de 1 milhão de euros. Eu queria colocar esta questão. É suportável por uma autarquia como a VIS, com o orçamento municipal que tem, um custo daqueles, o que é que isto implica para prejuízos de outras atividades? E depois, para também falar ainda de Foros do Mocho, porque há aqui uma situação que naturalmente que a população precisa de perceber. Há uma das queixas que foi feita, Sr. Secretário de Estado, e que foi, no próprio dia, se tivesse havido ali uma intervenção, provavelmente aquele ladrão, salvo erro, um ladrão que estava ali, num técnico, julgo que lhe chamam, que tivesse sido um reforço, não teria havido um escavamento, um descalçamento daquela estrutura e a estrada não tinha caído e ficou praticamente toda destruída, agora só pedonalmente é que se consegue passar. Mas a questão que coloco agora é, até quando qual é a perspectiva? O que é que vamos dizer a esta população? Nós estamos a falar de uma estrada municipal, é certo, mas
Precisamos dizer a esta população, porque não está só em causa a população, é atividades económicas, turismo rural, outras atividades económicas que ali precisam daquele acesso e que neste momento estão muito condicionadas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Dias. Deputado António Tampa Gomes, para concluir esta fase de questões a serem colocadas pelos deputados. Faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu tenho uma série de questões a colocar. A primeira questão, que são mais comentários, tem a ver na sequência desta transferência para as autarquias, algo que parece profundamente injusto, que é o Estado Central transferiu para as autarquias verbas baseadas nos últimos anos de manutenção, anos onde o Estado poupou imenso nas autarquias. Portanto, fez um negócio duplamente injusto, que foi, não só os valores estimados eram baixos, como as transferiu os equipamentos em pior estado de conservação, e acho que devíamos ter, digamos, a franqueza de tratar desse assunto. Queria dar 2 respostas também ao deputado Filipe Mão, que é dizer-lhe, graças à Lei Relvas, que foi muito criticada, a Lei dos Compromissos, as autarquias hoje pagam muitíssimo bem. O prazo médio de pagamento, estou aqui a confirmar na DGAL, no final de 2020, das autarquias era 19 dias. E, portanto, esse é um mito que já passou há muito tempo. E também gostava de dizer outra questão que tem a ver com esta questão da corrupção e dos prazos. Nós não podemos querer ter sol na eira e chuva no naval, que é, infelizmente, julgo eu, que criamos no país uma percepção de que somos todos corruptos. E devo dizer com toda a franqueza, não concordo nada com essa realidade. Eu diria que a maioria de nós somos sérios e a maioria dos autarcas e dos políticos são sérios. Serão, quando muito, reflexos da sociedade. E a consequência disto foi nós criarmos um edifício jurídico na contratação pública, que mais não é de que burocracia, que na maior parte das situações muito pouco contribui para a transparência e para a seriedade das questões, e que estamos, particularmente o Partido Chega, num discurso sempre a incentivar ainda mais isto, que torna impossível concretizar uma obra destas em pouco espaço de tempo. No caso do Sr. Secretário de Estado, eu cheguei atrasado, julgo que não vou dizer nenhum erro, mas 9 meses para fazer um projeto, fazer a contratação e executar, se é assim verdade, está de parabéns o Governo. Devo dizer-lhe, cumprindo todas as leis. E, portanto, isto é uma questão que temos que refletir, e a reflexão significa precisamente isto, o que queremos. Já agora, Sr. Secretário de Estado, a reflexão também implica algum rigor na gestão. Termino já, Sr. Presidente. Não podemos ter, por exemplo, um plano de ferrovia 2020, onde executamos, 2 anos depois do prazo, apenas 40% do que temos. Portanto, se a conversa não tem algum rigor, não é possível também termos essa reflexão sobre as obras públicas. Muito obrigado e peço desculpa. Muito obrigado. Sr. Deputado António Gomes, muito obrigado. Estão colocadas todas as questões. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor. Sobre a condução dos trabalhos, posso fazer uma interpelação à mesa? Faz favor. Só quero, Sr. Presidente, elogiar e agradecer a atitude do deputado António Topa pela forma absolutamente brilhante com que faz uma análise da contratação pública em Portugal, da honestidade dos políticos e do elogio que fez ao Governo do Partido Socialista. Obrigado. Agradeço, mas isso não é bem uma interpelação à mesa, mas pronto. Mas enfim, já percebemos que mesmo estes 2 minutos finais, na maior parte dos casos, há aqui uma grande liberdade de intervenções sobre matérias que não têm a ver com o requerimento, mas o Sr. Secretário de Estado fará a resposta que entender que deve dá-la, até porque abriu, digamos, o espaço para algumas questões de reflexão em relação ao futuro. Tenho a palavra para 8 minutos de resposta, penso que será suficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro retirou-me a oportunidade de elogiar a última parte da intervenção do Sr. Deputado Topa Gomes, porque, de facto, nesse aspecto, acho que é uma realidade que é difícil de não reconhecer. A forma como nós fazemos... Não vale a pena, é exatamente, eu subscrevo as palavras do senhor deputado, e eu poderia até trazer aqui algumas histórias caricatas daquilo que o nosso regime de contratação pública nos obriga a fazer em algumas obras, mas isso também fica para outro debate. Ao senhor deputado João Dias, eu de facto não queria antagonizá-lo com aquela intervenção, porque nós estamos de acordo no essencial. Não é? Houve aqui o critério... Existe uma metodologia para fazer a desclassificação das estradas, em que, das duas uma,
ou a estrada é entregue requalificada, ou com os níveis de manutenção repostos, ou é entregue com um valor associado para que o município que a recebe possa repor esses níveis de manutenção, e esse valor tipicamente até tem alguma margem de negociação entre a IP e o município, depois é tudo validado pelo IMT, mas agora, a verdade é que a consequência é que nós temos pelo país algumas zonas de estradas que acabaram por ficar retalhadas com isso. Depois temos aquela entidade estranha no Plano Rodoviário Nacional que são as estradas regionais, que foi criada no pressuposto de que iria existir uma entidade administrativa de nível intermédio entre os municípios e o Estado Central, que nunca chegou a ser criada, e, portanto, essas estradas regionais ficaram ali um bocadinho órfãos, nem o Estado Central lhes dá muita atenção, porque elas, apesar de tudo, são passíveis de serem desclassificadas, mas, por vezes, também não é claro se a sua desclassificação põe não em causa a própria estrutura da rede rodoviária. E houve, de facto, eu lancei este tema e houve vários senhores deputados que pegaram neste assunto. Eu acho que era muito importante, de facto, o país ter uma reflexão sobre isto. Sobre não só o financiamento das estradas municipais, mas sobre o financiamento das estradas em geral, das estradas nacionais e das estradas municipais. E aqui acho que há aqui uma questão que é importante que todos percebam e que eu acho que raramente também é mencionada. E, sobretudo, quando temos o debate sobre o valor das portagens, redução das portagens. Pronto, esse debate acaba por ser análogo ao debate que existe na política em geral, não é? Todos queremos menos impostos e mais serviços, não é? Todos queremos menos impostos e mais despesa, serviços que implicam mais despesa. Nas estradas é igual, todos queremos menos portagens e mais investimento. E por vezes, estas duas solicitações vêm de territórios diferentes. Os territórios que já têm autoestradas com portagem querem que se retire as portagens, os territórios que ainda não têm estradas de boa qualidade querem mais investimento e não estão preocupados que se retire as portagens nos outros sítios. Pronto, é o que é normal, não é? Cada um quer resolver o problema que tem à sua frente, mas, de facto, nós, e o Governo e a Assembleia da República, temos a obrigação de olhar para isto no âmbito nacional. A coisa importante que eu estava a dizer, que acho que é preciso perceber, é que o financiamento da rede rodoviária funciona todo no princípio utilizador-pagador. Há uma parte que é financiada pelas portagens, nomeadamente da rede que está concessionada ou subconcessionada, mas a parte de investimento e de manutenção rodoviária que não é financiada por portagens, é financiada por uma coisa que em tempos se chamou contribuição de serviço rodoviário, mas que, na prática, é uma parte do imposto sobre o combustível rodoviário está consignado à rede rodoviária. E na minha opinião, faz sentido. Faz sentido que quem paga a rede rodoviária é quem tem automóvel. É quem usa automóvel. Se eu não uso automóvel, pronto, não... Não, mas está a ajudar-me. Quem não tem automóvel porque não o pode pagar, não está a pagar impostos para manter estradas. Não é? Só paga impostos para manter estradas quem de facto tem automóvel e põe combustível no seu automóvel. Pronto. É assim? Pode-se debater. Eu concordo com este princípio para a rede rodoviária. Mas é importante percebermos que ele existe, porque às vezes há a noção que retira-se portagens e depois o dinheiro para o investimento vem de uma árvore mágica de dinheiro chamado Orçamento de Estado. Mas neste caso não, e isto está consagrado em lei, a lei do financiamento da rede rodoviária é assim que determina. Mas pronto, isto são pequenas achas aqui para o debate. Foi mencionada a ideia de fazer um empréstimo ao BEI para uma linha de financiamento BEI. Este Governo continua a trabalhar nessa ideia. Eu julgo que não vamos conseguir chegar ao fim. Isso foi um processo que foi pilotado pelo Ministério da Coesão Territorial, que o Ministério das Infraestruturas sempre acompanhou e que, de facto, seria muito importante arranjar alguma forma de os municípios fazerem face a muitas das infraestruturas que agora não são capazes de fazer face. Também quero aqui dizer que existem outras formas de o fazer. Em particular, não existindo essa estrutura intermédia entre os municípios e o Estado Central que permita fazer face a algumas necessidades, é possível os municípios associarem-se e conjugarem os seus recursos
para partilhar os seus recursos para irem mantendo essas infraestruturas. Eu dou o exemplo da Comunidade Intermunicipal de Viseu de Dom Lafões, que ainda não o fez para a manutenção, mas que já se organizou para fazer uma campanha sistemática de inspeção às infraestruturas da rede municipal e, inclusive, tem um protocolo de colaboração com a Infraestruturas de Portugal para a Infraestruturas de Portugal dar formação e capacitar a CIM para que ganhe essas capacidades de inspeção e de manutenção da própria rede. E, portanto, face aos constrangimentos que existem, acho que pode muitas vezes ser uma forma de os municípios que individualmente têm poucos recursos conjugarem os seus recursos e conseguirem fazer mais coisas do que conseguiriam fazer de forma isolada. Muito rapidamente, em relação à Nacional 238, há um conjunto de intervenções que têm a ver com a reposição dos níveis de segurança e que vai ser feita, sem prejuízo de AIP em conjunto com os municípios, avaliar o que é que se consegue fazer depois numa solução que tenha uma melhoria das condições de transitabilidade naquela rodovia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário das Infraestruturas. Queria agradecer-lhe a sua presença nesta comissão, agradecer aos senhores deputados também esta audição, desejar-lhe felicidades a nível pessoal, porque previsivelmente será a última audição nesta comissão, e agradecer-lhe também o facto de ter, sempre que cá esteve, ter prestado os esclarecimentos que foram colocados e, portanto, com a máxima correção, e é assim que deve ser. Nem sequer isto é um elogio, é normal. E, portanto, quero-lhe desejar felicidades a nível pessoal e à sua equipa também. A nível político, isso é outra questão, mas muito bem. Aos seus deputados todos, agradeço também a vossa presença e esta reunião. E para a semana, como sabem, temos novamente reunião da Comissão de Economia na quarta-feira, com o Sr. Ministro da Economia, nesta comissão às 10h30 e a reunião às 10 da manhã. Mas depois receberão também essa informação. Muito obrigado a todos.